Graça e paz, irmãos, mais uma noite aqui da série de entrevistas desse ano tão comemorativo de 50 anos, né, da Igreja aqui de Cajamar. Dessa vez agora com o pastor Marco Aurélio e sua esposa, né, e vão contar um pouco do relato do momento que eles estiveram à frente aqui da igreja. Vamos lá. Bom, pastor, antes da gente ter toda essa informação histórica aí do momento que vocês estiveram aqui à frente da igreja, né, a gente queria saber um pouco quem é o senhor, fora do púlpito, né? A família, a origem, um pouco da sua história. Sou um pastor Marco Aurélio, né? Clemente, sou nascido e criado no Rio de Janeiro, membro da primeira igreja batista do Alcântara, na ocasião, do Seminário do Sul, que é no Rio de Janeiro também, em 1985, onde eu me formei bacharel em teologia, e de lá vim para São Paulo pastorear o ministério da Igreja Batista do Ipiranga, o pastor de evangelismo na igreja, um dos pastores de evangelismo da igreja. Meus pais não gostaram muito da ideia, que eu vim para São Paulo, né? Também pastor Aurélio Clemente, já falecido, a minha mãe, Domiciana, já viveu Clemente, minhas irmãs, a Márcia e a Nelly, ficaram lá bem muito novo. Cheguei aqui em São Paulo com 24 anos de idade. Bem novo mesmo. Bem novo. Mudar de estado assim, né? E nesse período nós ficamos um ano em Ipiranga e irmãos daqui. Na época o vice-moderador da igreja era o irmão Ricardo, já não lembro sobre o nome dele, junto com o irmão Edemilson, foram na minha casa, lá em São Paulo, me convidar para vir aqui. Eles foram lá em 2 ocasiões, a primeira eu declinei, e na segunda oportunidade eu já namorava a Aparecida e eu conversei com Deus primeiro, depois com ela. Eu estou com uma proposta para ir para Cajamar. E nessa proposta para ir para Cajamar eu recebo outra proposta para ir para Belo Horizonte. Eu estou orando para ver qual a direção de Deus. Então, Deus me deu a graça de poder escolher aqui em Cajamar, e através de um sonho, né? Foi muito interessante. É mesmo? E nesse sonho, que eu não diria que foi só um sonho, foi uma visão mesmo, né? Tinha na época um diácono aqui, o irmão Alcides, e esse irmão, ele tinha uma característica que só ele tinha um único terno. Era um blazer, aliás, era quadriculado, branco, e foi a visão que eu tive lá. E quando eu cheguei aqui, vi aquele irmão? Eu vi aquele irmão e falei, meu Deus. E aí a gente entendeu, não só por aquilo, né, que era a direção de Deus, a igreja já tinha feito uma assembleia em relação a isso, e a gente veio para cá, a gente chegou aqui em abril de 1990. Ela era minha namorada na época, e a gente chegou aqui e começou a trabalhar com uma igreja que na ocasião nos fez uma proposta de trabalho, né? E incluía tudo, casa, um monte de coisa, e quando cheguei aqui não tinha casa, tinha nada. Eu dormi numa obra de pedreiro que tinha aqui. A edícula, né? Aquela edícula aqui no fundo do terreno. Não, era edícula, não. Era uma casinha de pedreiro mesmo. Olha só. Embaixador do rei que foi, né? Sim. Uma caminha lá, e a gente veio, né? A gente começou a trabalhar aqui nesse período. Aí a igreja conseguiu alugar uma casa aqui embaixo na rua Pernambuco, né? E foi o período que a gente começou a se preparar para casar. Então, sim, a gente começou a se preparar e com um ano depois a gente casou, no dia 23 de março de 1991. Então, eu casei, pastor aqui da igreja, e a igreja foi o meu casamento. Né? Sim. Eu tenho aqui os dados, ela não entendeu muito, tem aqui a fila do casamento, eu queria depois negociar com vocês aí. Sim. Mas assim, a gente veio, e na época a igreja não tinha condições de bancar aluguel, uma situação difícil. A gente foi morar em Itaquera. Que é bem distante daqui. Muito longe, a gente pegava o último ônibus aqui. A gente casou e foi morar lá.
Então, o que a gente fazia na nossa história? A gente vinha para cá, a gente não tinha irmãos morando próximos, né? A gente não era nem tão íntimo dos irmãos, então o que era cama para a gente era um colchão, a gente dormia no banco da igreja. Isso tem uma história aqui. Olha só. Né? E a igreja, a gente chegava aqui no sábado à tarde e voltava no domingo à noite, lá para Itaquera. A gente pegava o último ônibus, o último metrô, era tudo os últimos. Eu trabalhava na ocasião lá, eu vinha para cá durante a semana. A igreja, na ocasião, devia ter uns 28, 27 membros na ocasião. Né? E nesse período aí a gente começou a trabalhar porque existia uma perspectiva, né? Sim. Né? Qual a perspectiva, pastor? A gente está precisando construir o templo. O templo era cheio de andaimes aqui fora, coisa antiga. Aí ele falava, olha, a gente vai fazer, mas vamos mudar a ordem, né? Inverter o processo. Ele precisa crescer. Algo vem depois. E assim a gente chegou aqui com essa visão e seguiu. Olha só. E aí, dentro desse contexto que o senhor vem trazendo aí, desse histórico, né, de chegada aqui, esse chamado, como que foi esse chamado pastoral para o senhor, né? E teve algum momento marcante nesse processo que mais te faz lembrar desse início do seu ministério? Olha, irmãos, eu cresci na igreja. Eu não nasci na igreja, mas cresci na igreja batista, né? Meus pais muito integrados. E então o que acontece? Eu vou responder duas linhas, né? Já me perguntou. Então, desde adolescente, já chegando à juventude, foi pregar na nossa igreja. Pastor Davi Gomes, pastor Batista, que tem uma história enorme na denominação, né? Mestre em teologia, foi um professor de teologia. Ele também foi um dos homens que na denominação trabalhou a questão da divisão da Convenção Brasileira e Nacional. E ele falava em avivamento, mas, né, não queria saber de uma confusão que não é do meu tempo e tal. E nessa ocasião, ele pregando na igreja, falando sobre avivamento, sentiu uma chamada de Deus. Essa chamada de Deus foi para fazer missões, né? Missões no continente africano. Então eu comecei a me preparar para isso. 2 anos depois eu fui para o seminário, comecei a me preparar para isso, né? Comecei a estudar línguas, etc. E o processo eu sabia que não era assim, vai já para o ministério. Eu comecei a pensar primeiro pastorear. Tenho que conhecer primeiro a fundo o que é a denominação. Não que alguém fale para mim que é a denominação. Vamos ver nós o que é a denominação. Então foi o período que a gente esteve um tempo na Igreja Batista de Ipiranga, na pastoreira do pastor Arthur da Mota, um pastor que era reitor da Faculdade Teológica de São Paulo, né, nos convidou. A gente saiu de lá um ano e veio para cá para ver o que era mesmo o serviço do trabalho missionário, o que era obra. E uma das coisas que me chamou a atenção na época, em relação a ela, né? Eu preciso de alguém que vá comigo. Sim. E antes da gente começar a casar e pensar essas coisas, a gente conversou sobre isso. Então ela falou, estou contigo e a gente vai, nunca obra, né? Então a gente veio para cá com um projeto missionário, né, para desenvolver, né? E a gente veio para cá com essa visão, né? Vamos desenvolver a obra, vamos aprender com a igreja, vamos fazer a obra do Senhor aqui. A gente veio então com essa chamada. Eu ainda não consegui ir para a África, mas meu filho já foi, então, uma parte do trabalho, né? Pretendo para lá. E seus filhos também seguiram esse mesmo caminho? Não. Meu filho é médico, né? Se formou alguns anos atrás, ele é oncologista, cirurgião, né? Caçula, né? O outro terminou o mestrado também. E ele gosta desse tipo de trabalho assistencial. Ele foi para lá com um projeto de uma ONG, né, para fazer cirurgias. Ele ficou um bom tempo lá em Angola e foi muito bom. Aí eu comecei a lembrar, né? É uma chamada que a gente tem, mas a gente começa a pensar que a chamada não é só nossa. Tem muita gente que não pensa assim. Sim. Envolveu toda a família porque eles cresceram com a gente no ministério. Inclusive aqui, meus filhos nasceram aqui em Cajamar. Olha que legal. Nasceram aqui, então eles têm uma base bíblica, uma base de uma formação cristã muito segura. Então quando ele foi para lá, a gente fez uma festa, né? Opa, vamos para lá. Que bênção. E foi muito bom, foi muito bom. Legal.
Bom, com relação à igreja, como foi sua chegada aqui, né? O que Deus estava fazendo naquele tempo, né? E aí, completando essa pergunta, quais eram os maiores desafios daquele período, quando o senhor veio para cá, né? Bom, o desafio que a gente teve era um desafio de dupla, né? Primeiro que Cajamar era um município que veio de um trauma. Teve o chamado buraco de Cajamar. Aquela tela ali em 86, né? Aquilo lá, eu cheguei depois, mas aquilo lá mexeu com a estrutura da igreja. Por quê? A igreja tinha um templo lá. Esse templo era um templo que precisou sair de lá, os irmãos precisavam sair de lá e vir para cá, e alguma coisa retiraram de lá, que foi justamente o telhado que tinha guia, telhados, aqueles canaletões, Sim. se trouxeram de lá para cá. Então, nós chegamos aqui e encontramos ainda a igreja vendo esse trauma, com pouquíssimos irmãos. Encontramos um poeirão tremendo aqui, não tinha nada disso aqui. Passava um ônibus aqui, uma vez na moto, era uma coisa séria. Lá embaixo não era aquele parque que tinha lá hoje, era uma praça muito bonita que eles depois encheram, né? E o município parecia um município, e aqui em Jordanésia, principalmente, um lugar de interior. Só que não é interior, aqui é Grande São Paulo. Nem os moradores daqui tinham essa ideia, que eles falavam depois do pedágio é interior. Eu falei, não tem nada a ver com o pedágio. Aí vamos tirar isso da cabeça, aqui é Grande São Paulo, mas é uma transição para o interior. Aliás, Jordanésia fez parte de Jundiaí. Sim. Depois foi deslembrado. Então a gente começou a trabalhar aqui, e o que acontece? A gente começou a perceber oportunidades. Como assim oportunidades? A gente começou a perceber que o local estava para crescer, estava para se desenvolver. Então era um investimento a longo prazo. E nós, conhecendo a história do local, que eu sou aquele pastor que vai para a APA, né? Vamos ver a história da igreja, vamos ver como é que funciona, a gente percebeu que eu era o sexto ou sétimo pastor, já não me recordo mais. E eu me lembro que o pastor tinha uma média de 1 ano e meio, 2 anos no máximo aqui. Quando tinha problemas, o pessoal sempre falava, tem problema, geralmente na área financeira, né? Eles não conseguiam manter um pastor com sua família, o pessoal ia embora. Quando a igreja veio para cá, já tinha um pastor aqui, que era ligado à Igreja Batista da Água Branca, e esse pastor, nosso amigo pastor Daniel, né? Pastor da igreja, que assumiu, não tinha pastor lá em Cajamar, por essas circunstâncias aqui, então ele assumiu a igreja e começou a continuar o trabalho. A igreja cresceu um pouco, se não me engano, chegou a 40 membros no máximo, né? Sim. Ele ficou, depois desse período, pouco tempo aqui e foi embora, foi quando eu cheguei. E eu cheguei com essa perspectiva, olha, o lugar vai crescer, vai se desenvolver, a gente cresce junto. Sim. A gente se desenvolve junto. Então, no início do ministério, estava tudo em paz, não tinha umas situações na igreja que toda igreja deve ter, não é? De algumas dificuldades. A gente começou a visitar os irmãos, mesmo com as morando em Itaquera, vinha para cá, era visita, tinha ônibus, dava a pé, quem vem do Rio, tem essa crise, vamos embora, vamos fazer a obra, vamos correr. Eu lembro bem que nesse processo, nesse período, ela vinha comigo nos sábados para visitar. A gente visitava Calcária, era a pé, tinha ônibus, né? Parque São Roberto, a gente ia para Cajamar, centro. Polvilho, né? Polvilho, a gente andou Cajamar todo, a gente era uma andada boa, morando longe. E eu lembro bem que quando nós chegamos, 3 meses depois do casamento, ela foi internada. Problema de trombose, ela ficou 15 dias internada. Então. Aqui na cidade ou em São Paulo? São Paulo. Sim. São Paulo. Então, ela ficou lá, né? Ela ficou lá e eu tinha que dar atenção na igreja, eu tinha que estar lá. Mas eu lembro que na época os irmãos nos ajudaram bastante, né? Mesmo tendo poucos irmãos, tendo um irmão Dorival, eles ajudaram bastante a gente, para a gente vencer essa transição. E a gente investindo nessa perspectiva, olha, aqui vai crescer. E eu lembro bem que quando nós estávamos terminando a obra aqui, né, essa aqui é a segunda reforma, a primeira reforma foi aqui. Então, a gente
eu cheguei aqui, era chão de Terra. Chão de terra. terra batida, né? Aquecimento, né? Eu tinha alergia, rinite alérgica, era um negócio sério. A poeira, né? Era um poeirão, esperrava na igreja e tal. Muita vezes a gente arrumava aqui a igreja e a gente percebia essas lutas, essas dificuldades, a gente falava assim, nós vamos, Deus vai abençoar. E Deus começou a abençoar. A igreja começou a crescer. Eu lembro do dia que fiquei feliz, a igreja chegou 30 pessoas na bancada da igreja. Eu falei, o recorde dos recordes. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. E conforme a igreja foi crescendo, foi saindo a construção. Foi quando nós falamos para a igreja, começamos a falar para a igreja, olha, nós temos poucas igrejas aqui. Nós não temos uma igreja no Polvilho, mas temos membros lá. Nós não temos uma igreja no Parque São Roberto, no Gaturinho, no Gato Preto. Nós não temos uma igreja na Vila União. Nós não temos uma igreja em Pomunduva e nós temos pessoas lá. Vamos alcançar essas pessoas. Vamos alcançar essas pessoas. E nós começamos a abrir pontos de pregação. Na Vila União, Parque São Roberto, estávamos assistindo famílias em Pomunduva, no Polvilho, a gente começou a fazer. Só que eu percebi que a responsabilidade era grande. Sim. Né? Por quê? Nem todo mundo tinha disposição para fazer a obra. Então, esses pontos de pregação ele ocorrer durante a semana ou ocorriam durante a semana? à noite? Durante a semana. Né? E a gente estava ali. Estou falando de um período que a gente já veio morar aqui. Né? Já veio morar aqui, a gente vamos atuar. Mas o que acontece? Aí um dia, num culto de assembleia da igreja, né, terminando a assembleia, eu falei para a igreja, vamos alcançar Cajamar para Jesus? A visão missionária. Olha só. Vamos alcançar, o Gaturinho tinha terrenos a R$600, né? Olha. Vamos alcançar, aí eu ouvi uma palavra um pouco desanimadora, pastor, a gente só quer terminar a construção e tá bom. Então, é como se você estivesse lutando contra, né, uma estrutura que não queria. A gente tem que entender que a igreja não tinha amadurecimento suficiente para perceber o momento. Sim. E por conta disso, você se sobrecarrega. E eu me lembro que um ano depois, Deus falou comigo. Acabou. Deus falou comigo. Ó. E mesmo assim, ele falou comigo em 96 no batismo. A igreja estava batizando uma pessoa por mês. Num culto de batismo. Eu lembro desse culto de batismo que era a festa do boi. Olha aí, ó, igualzinho, festa do leão. Né? E eu lembro que nesse período faltou água aqui. E nós havíamos entrado em contato com a prefeitura para trazer um caminhão-pipa para encher o batistério. Já tinha um batistério. Sim. E na época o caminhão não parava aqui. E eu peguei os irmãos, eu vou parar esse caminhão aqui na frente da igreja, vamos sair, vamos levantar, vamos parar o caminhão. Aí o pessoal passou, calma. E o caminhão precisou fazer isso, veio o caminhão, encheu o batistério, nós batizamos as pessoas, foi muito legal. Ah, que bacana. Bom, aí eu acho que aqui só vai fortalecer um pouco mais o que você disse, né? Que é os momentos difíceis. Né? Teve algum momento difícil que exigiu muita fé dos irmãos, do próprio pastor, da liderança, né? E em algum momento especial que você olha para trás, né? E diz assim, poxa, Deus de fato esteve aqui. Em toda a nossa jornada. Eu lembro que a gente chegou a morar aqui nos fundos da igreja, no edícula que tinha ali. E a gente começou a orar assim, isso aqui não é casa pra gente, isso aqui é lugar para atender pessoas, escola bíblica, a gente está precisando morar aqui, não, em Itaquera. A gente começou a orar e começou a construção dos apartamentos da Maria Luísa, em 93. E a gente ia lá a pé e levantava a mão lá, Senhor, queremos o melhor apartamento aqui, bênção de Deus. E quando saiu o apartamento, chegou para todo mundo, menos para a gente. Olha. Aí eu falei, tem alguma coisa errada, não é possível. Aí eu fui na prefeitura e lá, não, seu nome está aqui, não sei porque você não recebeu e tal. E a gente recebeu o último apartamento, você tem uma ideia, né? E eu falava assim, meu Deus, como é que vai ser isso? Último apartamento. Poeirão, lá embaixo, que coisa horrível. E teve uma seca em Cajamar, que faltou água, o único prédio que não faltava água era o nosso. Olha. Porque nós recebíamos a primeira população de água e não faltava água. Eu falei, ó, Deus está nesse negócio. Não era para ser o último andar, né? Eu não, é legal andar. Deus está nesse negócio aí, das experiências que nós tivemos em relação aqui. Né? Ela teve a trombose, né, aguda,
E o médico falou, quando ela ficou grávida, você não pode ter filhos. É uma loucura que você está fazendo. Você vai ter filhos, você não pode ter filhos. E chegou o nosso menino, o Júnior, né? E um ano e pouco depois, um ano e meio depois, chegou, ela ficou grávida do Arthur. O médico, o que é o médico, isso aí, o médico deu uma dura nela. Você vai ter que tomar medicação o resto da sua vida, você vai ter que tomar aspirina, sei lá o que, a gente foi pro joelho para dar. E nasceu o Arthur sem nada, e os médicos falaram assim, como é que isso pode? O poder de Deus na nossa vida. Então a gente passou por situações aqui onde a gente via a mão de Deus Claramente atuando. na nossa vida e atuando também na vida da igreja. Não é? A gente, por conta disso, teve que trabalhar algumas situações doutrinárias sérias, porque no primeiro ano que eu cheguei aqui, 60 pessoas mais ou menos se converteram. Nós batizamos 4, 5. Eu falei, não é possível, tem alguma coisa errada. Então nós descobrimos, né, que tinham pescadores de aquário, pessoas se convertiam, o vizinho pegava, levavam para a igreja, pegava, aí a gente começou a mexer com a estrutura do culto. Era só quarta-feira, terça-feira, passou a ter cultos na igreja, para atender essas pessoas. Quinta-feira também tinha cultos, e no domingo era o culto discipulado. Então aquele, né, acabou, a igreja começou a crescer, então comecei a batizar e não tinha mais espaço na igreja, e tinha um diácono aqui que falava muito, né? Pastor, a igreja vai acabar, vai fechar. Aí nós usamos a psicologia de culto, né? A psicologia que se usa na igreja. E falei assim, olha, vamos tirar as cadeiras da igreja. Vamos tirar os bancos aqui. Ah, pastor, não, vamos tirar os bancos aqui. Ele falou, pastor, tá tão doido. Aí o irmão chega na igreja, ele pensa que a igreja está cheia, né? Não tem lugar, né? Manda vir buscar cadeirão, manda vir buscar os bancos. Aí eles falaram assim, a igreja está cheia. Aí começaram a mudar as ideias. E Deus abençoe, irmão. Foi graça. A gente teve muitas lutas, mas vitórias. Todas elas. Nós estamos aqui muito satisfeitos porque fizemos a obra. Amém por isso. E aí, falando um pouco das pessoas, né, que, claro que certamente o senhor, durante todo esse processo, esteve na liderança ali, e certamente teve muitos liderados ali que apoiaram o senhor nessa caminhada, né? E aí eu queria lhe perguntar, quais as pessoas que marcaram essa caminhada na igreja? E se tem algum grupo, alguma pessoa que o senhor tem um carinho, guarda um carinho especial? É difícil. É difícil. É difícil. Posso Teve- citar uma, ela cita outra. Posso falar, por exemplo, olha, nós tivemos a alegria de participarmos do processo de conversão do irmão Gito. Não sei se você lembra dele. É um dos irmãos que deram estrutura aqui para a igreja. É uma pessoa que bebia, uma pessoa, esposa do irmão Clélia. Né? Tínhamos batizado o filho, a filha, a esposa, e ainda não queria saber do evangelho. Então, uma das vigílias que ele foi levar a família, saiu de lá, por ele ser da Deus, e se converteu aqui, convido. Quem não vai esquecer, pode esquecer da irmã Lourdes, quando nossos filhos nasceram, a tia Lourdes que estava com a gente lá em casa. Né? A gente lembra de irmãos, eu vou citar todos aqui, é um negócio sério. O Marlene, na época, não era membro da igreja, nossos filhos começaram a frequentar aqui. O irmão Alcides, que era diácono da igreja nesse período, que nos ajudou muito. Uma outra pessoa que nos ajudou muito, irmão Dorcas. Talvez a igreja não se lembre mais desse nome. Ela tem um nome da rua, uma rua lá em Cajamar, irmão Dorcas Salgado Banheiro, né? Banhado. Pessoa, nós chegamos, ela faleceu algum tempo depois, mas era uma pessoa que orava pela gente, estava ali perto da gente. Né? Posso dizer que o irmão Flores, Antônio Flores, também nos ajudou no ministério. Irmã Inês, que hoje não está aqui, Pedro Barcarolo, né? Com os irmãos que deram sustentáculos à obra aqui, quando a gente chegou. Né? E muitos deles não estão aqui, mas muitos dos que estão aqui a gente lembra também. A gente entregou o irmão Luiz, né? A Rosângela, a gente entregou aqui também a Madalena, né? Que estava chegando na igreja, o Pedro, irmão Pedro. Na época, a gente trabalhava muito com a família do irmão Levi, não é? Que era um da Assembleia. Tá? O Levi hoje está aqui na igreja. A Laodicea se reconciliou aqui com a igreja, né? Teve um período afastado da igreja. Né?
Se a gente for colocar no papel o pastor Ricardo, eu batizei o pastor Ricardo, que era batismo nacional, né? Sim. Batizei o pastor anterior lá, que era o pastor Juscelino, né? Que também foram membros aqui da igreja, o irmão Dinho, não tem uma história que se eu deixar de falar algum irmão Toninho que faleceu, né? A gente deixou a igreja assim, com uma estrutura boa para não retroagir. Que quando a gente Seguir adiante, né? a gente chegou, a igreja não tinha condições de se manter isso só durante muito tempo. E ele não falou das dificuldades, teve uma irmã que tem muito trabalho com a gente aqui, toda igreja tem isso, né? Ela deu muito trabalho, mas ela falou uma coisa que eu falei assim, Deus falou por ela, não sabe. E ela falou assim, como viu umas situações muito difíceis aqui, ela falou assim, pronto, o pastor já vai embora. Toda vez que tem dificuldade, o pastor vai embora. Aí Deus falou, é o sinal, você tem que ficar e continuar. Então... É verdade, tem que ter essa percepção, né? Não é verdade? Da leitura da palavra de Deus. E deu certo. E deu certo. Amém, amém. Bom, se o senhor pudesse deixar uma mensagem para a igreja de hoje, qual seria? E também pensando nos nossos jovens, né? Qual conselho o senhor daria para as novas gerações da igreja? Primeira Igreja Batista de Cajamar, siga em frente. As portas estão abertas para a igreja. Onde chegar, as portas estão abertas. Questão da juventude. Eu sempre investi em juventude. Eu era líder de jovens na igreja. Eu digo assim, cara bem novo aí. Trabalhei com muitas crianças, ensinei instrumentos musicais para os meninos, né? Muitos que são instrumentistas hoje passaram por mim, bateria, contrabaixo, guitarra, teclado. Tinha um coro infantil aqui, que eu tenho foto dos meninos, e os meninos lembram até hoje. Foi muito legal, né? Investir na juventude porque são os pastores de amanhã, são os líderes de amanhã. E quando você tem uma bagagem dessas, né? Você pensa assim, eles estão continuando a obra que o Senhor começou. Então, quando eu vejo, tem pastores que nós tivemos a oportunidade de pregar, ensinar, nós temos líderes que estão hoje em ministérios em outras igrejas, né, que as pessoas não ficavam muito aqui, saíam muito. A gente fala assim, isso é uma missão cumprida, eles continuam com a obra. A mensagem é essa, continue. Vamos continuar. Agora pensando assim, olhando um pouco, não só para a nossa igreja, mas da igreja de Cristo no Brasil, o que o senhor acredita que Deus ainda quer fazer através da igreja nos próximos anos? Eu acho que, eu penso, né, que Jesus está voltando. Eu acho que eu penso que a igreja precisa falar da volta dele, preparar as pessoas para o retorno dele. Eu penso que a igreja deve aproveitar oportunidades que lhe são dadas para testemunhar Jesus. Que os tempos estão aí. A gente está vendo o cumprimento da palavra no nosso dia a dia, né? E eu acho que a gente não pode ficar muito preocupado só em construção, só em abrir ali, aqui, investir. Precisamos investir no reino, investir em missões, investir nas nossas crianças que estão sendo muito acossadas por esse sistema chamado mundo, e elas já têm ojeriza de igreja, né? E a gente precisa investir para que, no nome de Jesus, para que o Senhor seja glorificado nas gerações que virão até a sua volta. Então, a mensagem continua. Irmã Aparecida, gostaria de deixar alguma lembrança do que foi aquele momento que a senhora esteve junto do pastor Marco Aurélio à frente da igreja? Eu só tenho que agradecer a Deus. É gratidão por tudo que passamos aqui, vivendo. Nós temos uma história muito linda aqui na igreja, na cidade. Foi nosso casamento, os filhos nasceram aqui. Amém. Ele estava falando no início, você perguntou dos irmãos, né? Sim. As lembranças. Nós temos muitos irmãos que nem dá para contar, né? De tantos irmãos que nos ajudaram, que estavam conosco em momentos bons, momentos difíceis. Então é só gratidão, né? Amém. Porque a nossa história é uma história muito linda aqui na Igreja Batista de Cajamar, sabe? Os novos que chegam não compreendem essa história, que foi quase 10 anos, né? 8 anos aqui, e que foi muito bom, sim. Muito gratificante. Foi muito gratificante, né?
nascimento dos meninos, né? Foi maravilhoso. Nós temos só gratidão a Deus mesmo. Amém. Pastor, para encerrar de fato, você gostaria de deixar algum versículo que marcou seu ministério? Um versículo marcou o ministério? Bem, eu nunca preguei o mesmo sermão 2 vezes. 8 anos sempre um sermão, uma mensagem diferente. Mas a palavra que tenho é essa, Mateus 28, 19, 20. Portanto, isso, fazer discípulos de todas as nações, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinamos a guardar todas as coisas que vos tenho dito, e isso que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28, 19, 20. A palavra é essa, sempre em frente, igreja. Vamos nós, né? Até a volta de Jesus. Amém. Amém. Prazer, vamos encerrar por aqui. Amém. Prazer, obrigado. Graça e paz, e vamos ao final de mais uma entrevista. Um abraço a todos, a paz. Obrigado.